Na sua versão totalmente elétrica E408, o crossover hatch aspiracional da Peugeot é uma combinação incomum, um pouco comprometida, mas bastante atraente. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos, você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews aqui. Vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Agora vou passar para o nosso apresentador, Colin. A Peugeot traz potência totalmente elétrica para o seu hatch familiar Avantgarde 408. Então aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. Desde o início, a Peugeot nos prometeu que haveria uma versão totalmente elétrica do seu hatch estilizado de tamanho médio, o 408. Achávamos inicialmente que ele teria o mesmo conjunto motriz, um tanto limitado para elétricos do E308. Depois, mais recentemente, pensamos que ele poderia receber o conjunto de bateria maior e mais avançado usado no E3008. No fim das contas, o carro foi lançado aqui no início de 2025 sem nenhum dos dois, o que foi uma decisão curiosa por parte da Peugeot. Como outros modelos elétricos da marca, o 408 elétrico é pouco impactado pela instalação do sistema de propulsão sem combustíveis fósseis. Continua sendo um Peugeot hatch médio com toque de crossover que fará os vizinhos olharem curiosos. Saiba mais sobre esse carro baixando o app Car and Driving, Car Reviews. E se o seu interesse é especificamente neste E408, então fique comigo para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving, Car Review. Parta em um E408, e esse conjunto motriz totalmente elétrico combina bem com o carro, sendo suave e refinado. Mas é difícil evitar pensar no elefante na sala aqui. Quando um fabricante começa a falar sobre a quantidade de quilômetros que o cliente médio de veículo elétrico percorre em um dia, 45 quilômetros, no segmento C, os profissionais de marketing parecem presos a um produto que enfrenta desafios com a autonomia dos veículos elétricos. No caso deste E408, esse número é de apenas 452 quilômetros, o que, para te dar uma perspectiva de categoria, é cerca de 80 a 110 quilômetros a menos do que modelos com preços e públicos-alvo semelhantes, como as versões com bateria maior do Volkswagen ID.5 e do Nissan Ariya. Na verdade, não era necessário que este carro fosse limitado desse jeito. Aparentemente, a bateria de longo alcance de 98 kWh oferecida no E3008 caberia aqui, mas a Peugeot provavelmente não quis. Este E408 ficaria sobrecarregado com o pacote maior, tendo pequenas desvantagens de peso extra e custo maior. Então, em vez disso, o E408 acabou ficando com um pacote de bateria NMC de 58,2 kWh de capacidade utilizável que nunca vimos antes em um modelo do grupo Stellantis. Ela é pelo menos um pouco maior do que o pacote do E308 hatch comparável da marca, que em sua versão atualizada agora tem uma bateria de 55,4 kWh de capacidade utilizável. Infelizmente, porém, como este E408 é quase 200 kg mais pesado do que aquele E308, essa capacidade extra não se traduz em mais autonomia. Por outro lado, você tem bem mais potência do que é oferecido no E308 com um motor síncrono dianteiro, desenvolvendo 210 cavalos de potência. São 56 a mais, o que com animados, 345 Nm de torque resulta em uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos. Isso é alguns segundos mais rápido do que o hatch, porém a velocidade máxima é limitada a apenas 159 km por hora, e você só atinge isso no modo de condução mais esportivo dos três disponíveis. O modo Sport deixa os mostradores virtuais à frente em um tom verde-limão atraente. O modo Sport é o único dos ajustes que libera toda a potência do motor, no modo normal que você vai usar. Na maior parte do tempo, você tem apenas 184 cavalos de potência e no modo Eco, só 156, embora, pelo menos nesse modo mais econômico, o acelerador não pareça estar envolto em cola grossa, como costuma acontecer com os carros elétricos. Quando testamos a versão a combustão desse carro, gostamos da direção bem calibrada e da dirigibilidade animada. Esse efeito é acentuado pela posição de dirigir baixa, e a maneira como curvas rápidas com um toque de pulso são fáceis com o volante pequeno. Bem, parte desse dinamismo diminuiu com o peso extra do conjunto elétrico.
Mas este ainda é um dos melhores elétricos da sua categoria para dirigir em estradas secundárias sinuosas. Mas, se você forçar muito nas curvas mais fechadas, vai rapidamente perceber que está perdendo aderência. Isso acontece por causa dos pneus Michelin e Primacy, voltados para a economia, que em piso molhado não ajudam com a tendência das rodas dianteiras de perderem tração ao sair rapidamente de cruzamentos ou rotatórias. O conforto ao rodar é razoável no asfalto, muitas vezes ruim do nosso país, mas buracos e lombadas podem surpreender. A suspensão é convencional e passiva, não há sistema de amortecimento adaptativo disponível. Felizmente, isso não é preciso para rodovias, onde o carro mostra seu melhor desempenho com impressionante refinamento. Ou será, se você conseguir não ficar constantemente preocupado com a autonomia, que pode ter dificuldade para chegar a 320 km, mantendo 112 km por hora constantes, tirando a questão da autonomia. O único problema real é a questão da manobrabilidade, já que a visibilidade traseira não é das melhores, e a câmera de ré compensatória fica coberta de sujeira quando chove. Se você sair numa manhã chuvosa após estacionar sob uma árvore, ficará ainda mais difícil enxergar pela traseira, porque a Peugeot, de forma bem mesquinha, não colocou um limpador no vidro estreito da tampa traseira. Agora está na moda, nesse segmento, que os carros elétricos tenham sons de motor falsos. Neste aqui, isso só vem como parte de um pacote Driver Sport, disponível acima da versão básica. Se você está se perguntando sobre as configurações de regeneração dos freios, elas são controladas por verdadeiras aletas atrás do volante, com 3 opções de ajuste. A mais intensa dessas opções desacelera o carro de forma perceptível, mas não tanto quanto o modo de condução com um pedal que você encontra em alguns concorrentes. Além dos emblemas e da ausência do escapamento, não há uma maneira visual clara de diferenciar o E408 dos seus irmãos a combustão na concessionária. E é assim que a Peugeot quer, porque nós queríamos proteger o design e a sua atratividade. De acordo com o diretor de produto da marca, Jérôme Michelon, a equipe de design dele acha que esse formato é único. Mas será que só nós vemos semelhanças com outro design influenciado por Gavidal? O Renault Rafael. A Peugeot descarta essas comparações, descrevendo o 408 como uma reinvenção do sedã médio. Bem, ele não se parece muito com um sedã visto de lado, parece mais um hatch com esteroides de SUV. Os arcos das rodas pretos e a altura do solo, 4 centímetros acima da média dos hatches, reforçam esse detalhe. São 4,69 metros de comprimento e 1,48 metros de altura, com uma postura esportiva e confiante e um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,29, o modelo tem uma linha de cintura alta. Com essa seção elevada do pilar C, que tem como objetivo disfarçar o balanço traseiro estendido, essa saia preta vincada na parte inferior separa os arcos, abrigando aqui grandes rodas de 19 polegadas com design diamantado grafite. Todas as rodas de liga leve têm calotas centrais Star personalizadas, que exibem melhor o novo escudo da Peugeot, cuja versão maior por algum motivo também aparece nas portas dianteiras. Nos modelos GT como este, a face frontal varia bastante de acordo com a versão escolhida. Você provavelmente vai querer uma versão GT, como este carro, porque o 408 parece ter sido desenhado em torno dos vários pequenos detalhes visuais que diferenciam essas versões mais sofisticadas, especialmente essa grade frontal marcante com seus detalhes verticais na carroceria. A versão básica Allure tem que se contentar com um visual muito mais simples e faróis Eco-LED, em vez dos faróis de LED Matrix marcantes que aparecem aqui. De qualquer forma, há um capô elegante com 2 vincos e essas luzes diurnas verticais em estilo dentes de sabre, que são uma assinatura do 408 fluindo para grandes entradas de ar pretas. Esse escudo central da Peugeot esconde o radar dos sistemas de assistência ao motorista do carro. Na traseira, onde, o que é irritante, não há limpador de vidro. As largas bitolas são enfatizadas por uma faixa central que separa as lanternas traseiras, que apresentam a já conhecida iluminação de 3 garras da Peugeot. Versões GT como esta recebem um design aprimorado de LED 3D com lente transparente. Também incomum, logo à frente da antena de teto estilo barbatana de tubarão, há um aerofólio superior em formato de orelha de gato no perfil traseiro inclinado, que otimiza o fluxo de ar para o aerofólio da tampa do porta-malas. Mais abaixo, há uma seção inferior com padrão no para-choque ladeada por conjuntos de refletores e luzes de ré.
E tudo isso é baseado na terceira geração da plataforma EMP2 habitual da marca, que, segundo rumores, custou 630 milhões de euros para ser desenvolvida. É a versão V3 desse chassi que está presente aqui, o que, assim como no Vauxhall Astra e no Peugeot 308, significa que os sistemas de propulsão híbridos leves, híbridos plug-in e elétricos à bateria podem ser acomodados sem problemas. Assim como no exterior, será que as coisas serão igualmente vanguardistas na cabine? Bem, sim, você provavelmente vai achar que sim. Nada é muito diferente de um 408 a combustão, então tudo é muito chamativo e angular. Com painel e console central em níveis distintos, quase tudo que você toca é agradável ao toque e de alta qualidade. Porém, você só tem o efeito completo com uma das versões GT, que contam com acabamento elegante com costura verde e parte do estofamento em couro sintético. Primeiro, você precisa decidir se consegue se adaptar ao design do painel e-cockpit, com seu pequeno volante, por cima do qual, e não através, você deve ver os instrumentos, os pequenos mostradores que você vê, que são do tipo virtual exibidos em uma tela de 10 polegadas, também são incomuns. As informações são claras e fáceis de assimilar. Na versão GT ou topo de linha, o layout de tela pode receber gráficos 3D inteligentes. Aperte a ponta da haste esquerda para alterar o display, que geralmente tem um mostrador em cada canto. A esquerda mostra a velocidade e autonomia abaixo. A direita, o medidor de potência, eco ou carga, com a capacidade da bateria abaixo. Com os diferentes formatos de tela, você pode variar o que é priorizado no centro da tela. A maioria das opções inclui um gráfico de assistência à condução, seja como recurso principal combinado com dados de viagem com mostradores maiores, ou você pode escolher priorizar o mapa de navegação. Apertar a ponta da haste da coluna direita exibe os dados da viagem. O monitor central tem 10 polegadas, mas é mais profundo e informativo, com e-toggles da Peugeot, que normalmente controlam o ar-condicionado, mas podem ser reprogramadas para outras funções. A parte utilizável da seção principal da tela não é tão grande quanto parece à primeira vista, porque há controles de temperatura grandes e permanentemente exibidos em ambos os lados. Como nas telas da Stellantis, a inicial desta também é dividida em seções de widgets personalizáveis. Deslize para a esquerda para ver mais opções, incluindo o menu de aplicativos que no E408 traz as seções de energia do carro e e-coaching. Deslize para a esquerda novamente para abrir o mapa completo. Você esperaria que o layout da tela central chegasse à base do console, mas os designers preferiram liberar espaço separando o console inferior angular, que traz um pequeno seletor de marchas tipo interruptor. É difícil criticar a qualidade de construção da fábrica francesa de Mulhouse. E há detalhes sofisticados, como faixas de iluminação ambiente nas portas, pedais com acabamento prateado e soleiras de porta Peugeot. O que mais? Bem, o pequeno volante cuidadosamente configurado com os controles de ADAS à esquerda e botões de funções multimídia à direita, além de todas as suas configurações preferidas da cabine. Itens como painéis digitais, cor da iluminação, estações de rádio favoritas, entre outros, podem ser salvos em até 8 perfis de usuário. Motoristas são automaticamente identificados ao entrar no carro via smartphone. Conexões Bluetooth. 2 smartphones podem ser conectados ao mesmo tempo, aliás, e você pode escolher entre 8 cores de iluminação ambiente. Não é tão boa a posição baixa do assento, que piora o problema da pouca visibilidade diagonal traseira, causada pelos grandes pontos cegos da coluna C e pela janela traseira estreita. Por isso, é bom que uma câmera de ré seja item de série em toda a linha. O ajuste lombar vem de série para os bancos lindamente estofados, porém, infelizmente, você precisa ir até o topo da linha para ter a opção de bancos com ótimo apoio com ajuste elétrico e função de massagem. Nessa configuração, eles receberam o cobiçado selo de aprovação da AGR, que faz campanha por costas mais saudáveis. Certo, agora é hora de dar uma olhada na parte de trás, porque como em outros modelos fastback, você precisa tomar um certo cuidado para não se machucar com o canto dianteiro da porta traseira ao abri-la. Bem, com certeza não dá para chamar isso aqui de espaçoso atrás, ou pelo menos não vai ser, se as pessoas nos bancos da frente tiverem pelo menos uma altura média sentadas à sua frente.
Mas, para ser justo, poucos modelos hatch de tamanho semelhante se saem muito melhor, e o espaço para os joelhos de 188 mm é razoável para os padrões da categoria. O problema para a Peugeot é que, por esse valor, há vários crossovers elétricos bem estilosos nesse segmento que são maiores do que este aqui e, por isso, bem mais espaçosos. Aqui atrás, há mais espaço para a cabeça e para os joelhos do que em um E308, mas não muito mais. Esses encostos de banco escavados não ajudam muito no espaço para os joelhos e também não há muito espaço para deslizar os pés sob os bancos da frente. Mas pelo menos o túnel central é baixo, não que você vá se sentir tentado a aproveitar isso tentando colocar alguém no meio, a menos que essa pessoa seja uma criança. A Peugeot afirma que o mínimo afunilamento do teto até o coluna C manteve o espaço para pôr cabeça, mas ainda assim não é muito generoso. Então você não deveria se sentir tentado a reduzi-lo ainda mais escolhendo o teto panorâmico de vidro opcional. E os apoios de cabeça são do tipo que incomodam o seu ombro até serem levantados, mas, assim como na frente, o acabamento sofisticado compensa bastante. A forma como a parte interna deste apoio de braço central é acabada, por exemplo, está muito longe do padrão medíocre comum. Há 2 porta-copos, suporte para caneta, porta-objetos nas portas com espaço para garrafas e bolsos atrás dos bancos dianteiros. Os ganchos para casacos foram esquecidos nas alças de apoio do teto. Mas há pequenas luzes de leitura de LED acima de cada uma, e há um pequeno compartimento central com 2 portas USB-C e 2 saídas de ar logo acima. Por fim, vamos dar uma olhada na parte de trás agora. Você tem um porta-malas com abertura elétrica acima da versão de entrada, mas você realmente não precisa disso. Ao levantar a tampa, você verá a tampão dividida em 2, com a parte mais próxima fixada no lado interno da tampa do porta-malas. A capacidade do porta-malas é reduzida em relação à versão híbrida auto-recarregável 145, ficando em 471 litros, 65 litros a menos, o mesmo que o PHEV. Isso diminui mais 17 litros com o sistema de som Premium focal. Muitos concorrentes ainda oferecem mais espaço para bagagem, mas, graças ao formato quadrado e prático da área de carga, itens como carrinhos de bebê dobráveis ainda devem caber facilmente. Os ganchos para sacolas e pontos de fixação no piso permanecem. Há ainda um batente de carga prateado pouco prático e uma alça elástica à esquerda. Quase todo o espaço sob o assoalho está ocupado, com a bateria de tração acima e um compartimento com rede lateral aparece do lado direito. E você também conta com uma vão central para itens mais longos, compensando a divisão convencional 60-40 do banco traseiro. Rebater tudo para ficar plano só pode ser feito com esses engates na lateral do porta-malas. E uma vez que o encosto está rebatido, a 1.545 litros de capacidade, 38 litros a menos do que o híbrido 145. Quando o encosto do banco traseiro está abaixado, é possível carregar um objeto de até 1,89 m de comprimento. Este E408 se qualifica para o subsídio do governo para carros elétricos. O valor de 1.500 libras de qualquer forma, com esse valor deduzido, no momento deste teste, no final de 2025, os preços iniciais estavam partindo de pouco menos de 35 mil libras para a versão básica Allure. Isso é um valor consideravelmente maior do que o do E300 e 8 hatch, que tem um visual mais convencional, mas é muito parecido em termos de engenharia, cerca de 5.500 a mais. Então você está pagando um preço considerável aqui pelo visual mais estiloso. Ainda assim, console-se com o fato de que, com a dedução do subsídio, o E408 é na verdade a variante mais barata da linha 408, cerca de 1.100 libras a menos do que a versão híbrida auto-recarregável 145 e incríveis 7.000 libras a menos do que a variante híbrida plug-in 225. A maioria dos clientes do E408 vai querer esta versão GT de nível intermediário, com visual mais esportivo, que custava pouco mais de 37.000 libras na época deste teste. Por pouco mais de 3.000 libras você leva o GT Premium, acabamento topo de linha, mas esse valor já te leva para o próximo segmento, onde você encontra crossovers elétricos de médio porte, maiores e com maior autonomia do que este. Carros como o Tesla Model 3, Kia EV6 e Ford Explorer. Vale lembrar que há muitos rivais maiores e com mais autonomia no segmento de preço mais baixo, onde os modelos principais do E400 e 8 competem.
No nosso teste, o preço de um E408 básico também compraria um Nissan Ariya de 87 kWh com cerca de 80 km a mais de autonomia e 100 cavalos extras de potência. Pelo orçamento de 37 mil libras deste E400 e 8 GT de nível intermediário, você poderia conseguir uma bateria muito maior, ou seja, mais autonomia e mais espaço interno em carros como o MG S6 EV Long Range ou um modelo básico, Volkswagen ID4 modelo de 77 kWh. E por apenas alguns milhares de libras a mais do que um E408 GT, você poderia comprar um Mercedes CLA 250 Plus, com uma enorme bateria de 85 kWh, oferecendo uma incrível autonomia de 779 km. Isso é mais de 320 km a mais do que este Peugeot pode oferecer. O único carro neste segmento que o E408 consegue igualar confortavelmente em quase todos os aspectos é seu primo próximo da Stellantis, o DS4 E-Tense, que custa praticamente o mesmo que um E408 e tem basicamente o mesmo conjunto motriz, mas oferece um porta-malas menor. A Peugeot espera, no entanto, que você ache que nenhum dos carros que acabei de mencionar faz uma declaração de estilo tão marcante quanto um E408. Se concorda, vai querer saber do pacote de equipamentos de série. Vamos ver isso agora, como esperado pelo valor pedido. Mesmo a versão de entrada Allure já oferece bastante coisa. Especificamente, você recebe rodas de liga leve e haspe de 19 polegadas faróis Eco LED, com assistente de farol alto Smart Beam, luzes diurnas de LED com assinatura e lanternas traseiras de LED com efeito garra. Você ainda tem retrovisores elétricos rebatíveis, faróis e limpadores automáticos, para-brisa acústico e vidros escurecidos, sensores de estacionamento traseiros, seletor de modos de condução e alarme de alta segurança. Também há assistente de farol alto que abaixa os faróis automaticamente à noite. Por dentro, na versão Allure E408, há ar-condicionado automático de 2 zonas com sistema de qualidade do ar, AQS-3, espelho retrovisor interno eletrocrômico, ajuste lombar do banco do motorista e um painel de instrumentos digital de 10 polegadas. E um volante aquecido, curiosamente pequeno, multifuncional, revestido em couro e acabamento brilhante, faz parte do design incomum do painel Peugeot e-Cockpit. Bancos dianteiros dinâmicos, estofamento areia parcialmente em couro sintético Isabela, iluminação ambiente nas portas, pedais esportivos de alumínio, câmera de ré colorida 180 graus e abertura para esquis no banco traseiro. A conectividade de mídia é garantida por outra tela de 10 polegadas, esta chamada de monitor central de infotenimento iConnect, que incorpora espelhamento sem fio para smartphones, Apple CarPlay e Android Auto. É um ótimo sistema de áudio com 2 subwoofers nas portas e 2 tweeters nos pilares dianteiros. Além disso, a navegação conectada com atualizações ao vivo da TomTom e alertas de radares de velocidade, junto com atualizações over-the-air e reconhecimento de voz. Respondendo à frase OK Peugeot, você também pode interagir com seu E408 mesmo estando longe dele, graças ao aplicativo My Peugeot. Por meio dele, você pode ver dados essenciais como consumo de energia e nível da bateria, além de poder agendar revisões e acessar um manual digital. As coisas começam a ficar um pouco mais luxuosas com a versão intermediária GT que temos aqui, destacada por estas rodas de liga leve diamantadas grafite de 19 polegadas, uma grade dianteira com detalhes verticais na cor da carroceria e o emblema do leão nas portas dianteiras. Os faróis de LED ultrafinos ganham tecnologia Matrix inteligente com 5 modos de iluminação, enquanto as lanternas traseiras de LED 3D exibem uma sequência de boas-vindas sequencial quando você destrava o carro. Além disso, a versão GT tem porta-malas com abertura elétrica inteligente. O estofamento com costura verde combina tecido Blomka com couro sintético Isabela. Há um espelho retrovisor sem moldura, os paraçóis vêm com iluminação de espelho de cortesia em LED retrátil e você recebe tapetes de carpete de luxo com costura verde. O volante traz costura verde e couro de grão integral. A cabine possui e-toggles virtuais, teto preto Mistral e detalhes em alumínio nas soleiras e no porta-malas. Além disso, na versão GT, o pacote Driver Sport adiciona um som digital do motor e há um sistema de assistência de posicionamento de faixa para manter você no centro da sua faixa na estrada.
A versão topo de linha GT Premium oferece o requintado estofamento em couro preto Mistral, com ajuste elétrico, aquecimento e massagem para os bancos dianteiros, além de um banco mais confortável com certificação AGR para o motorista. Também há um sistema de som Hi-Fi Premium focal de 690 watts com amplificador de 12 canais, um pacote de câmeras 360 graus e um display 3D para o painel de instrumentos. Além disso, controle de cruzeiro adaptativo, abertura inteligente do porta-malas com o pé, filtragem de ar na cabine e recursos extras de assistência ao motorista com câmeras. Porque algo tão básico como um carregador de celular sem fio está limitado apenas à versão mais cara é algo que não conseguimos entender. Infelizmente, a versão GT Premium é a única da linha que vem de série com a bomba de calor, que ajuda a preservar a autonomia nos meses mais frios. Os proprietários das versões Allure e GT vão precisar desembolsar mais 450 libras para ter esse recurso. A Peugeot realmente precisa repensar isso. Sobre opcionais, quase nada pode ser adicionado à versão básica Allure. Além dos sensores de estacionamento dianteiros, a maioria dos extras do GT Premium pode ser incluída neste GT por custo adicional. E ambas as versões podem ser equipadas com um teto solar panorâmico por mais 900 e todos os modelos podem receber um engate para reboque. Lembre-se de que, a menos que você escolha este carro em sua única cor padrão, branco euconite metálico, você também pagará mais para a Peugeot pela cor de pintura escolhida. Se você tiver mais para gastar, há uma cor premium, este vermelho Elixir, que custa 950. Sobre equipamentos de segurança, todas as versões trazem frenagem autônoma, o avançado sistema de frenagem de emergência da Peugeot. Além disso, há assistente de permanência em faixa, alerta de atenção do motorista e um sistema de frenagem automática pós-colisão, que freia o carro após um impacto. Assim, você tem menos chance de acabar batendo em outra coisa. Também há os airbags de sempre, duplos frontais, laterais e de cortina, mas, decepcionantemente, na versão básica Allure, eles não estão ligados a um sistema de chamada de emergência. A menos que você pague a mais para ter mais, você precisa optar pela versão topo de linha GT Premium ou pagar 650 libras extras pelo pacote de assistência ao motorista. Aqui está instalado o detector de ponto cego de longo alcance, que funciona até 75 metros e alerta se você estiver prestes a sair na frente de outro veículo. Alerta de tráfego cruzado traseiro avisa sobre veículos ao sair de ré de uma vaga. E controle de cruzeiro adaptativo com função Stop and Go, que mantém automaticamente sua velocidade em relação aos veículos à frente na estrada. E quando você encontrar um congestionamento, ele vai te parar suavemente e, quando for apropriado, fará o carro andar novamente automaticamente. Se você escolher o pacote Drive Assist neste modelo GT, a Peugeot também incluirá a tela do painel de instrumentos 3D. Nós mencionamos o alcance de 452 km na nossa seção de direção, o mesmo que um E308. Evite velocidades mais altas e você pode realisticamente alcançar uma eficiência de até cerca de 7,2 km por kWh. Para chegar perto disso, você vai precisar usar com frequência o modo Eco disponível e o ajuste mais forte da frenagem regenerativa selecionável pelas aletas. Mesmo fazendo isso, não conseguimos alcançar mais do que pouco mais de 418 km neste teste. Com um uso mais normal da carga das baterias de 58,2 kWh, isso se traduz em um número cerca de 64 km menor do que isso. Esse tipo de desempenho está um pouco distante dos níveis de referência de autonomia neste segmento, já que a maioria dos concorrentes tem baterias maiores e, portanto, pode oferecer números que começam com 4. E como dissemos para você na nossa sessão de mercado, se você encontrasse mais alguns milhares acima do preço desta versão GT intermediária, você poderia comprar um Mercedes CLA 250 Plus com impressionantes 779 km de autonomia. Será que este Peugeot consegue recuperar um pouco dessa credibilidade em eficiência quando se trata de recarga de bateria? Bem, infelizmente não. Vamos falar sobre o carregamento. Este E408 tem uma velocidade máxima de carregamento, corrente contínua de apenas 120 kW.
Se eu te disser que um Volkswagen ID.5 de 77 kWh carrega até 175 kW e um Mercedes CLA 250 Plus até 320, você vai perceber o quanto este aqui está distante do padrão da categoria. Ainda assim, talvez isso não te incomode tanto. Considerando isso, como ele tem uma bateria relativamente pequena para os padrões da categoria, este E408 ainda consegue carregar em corrente contínua, carrega de 20 a 80% em pouco mais de 30 minutos, recuperando 100 km de autonomia em pouco mais de 10 minutos. Para otimizar o carregamento, o motorista pode programar os limites inferior e superior através da seção de carregamento na tela central. Por exemplo, definindo uma carga mínima de 20% e máxima de 80%. E o carregamento rápido em casa com corrente alternada? A bateria menor também contribui. Como outros elétricos, o Peugeot carrega em corrente alternada a 11 kDa se você tiver uma alimentação trifásica. E se você puder fazer isso, vai precisar de 6 horas e 15 minutos para uma carga completa. Vai levar 7 horas e 30 minutos se você tiver uma wallbox monofásica de 7,4 kW. Pelo aplicativo My Peugeot no smartphone ou usando a tela sensível ao toque do veículo, os proprietários podem agendar um horário para ativar a bateria. Assim, as células já podem estar na temperatura ideal para eficiência ao ligar o carro. Além disso, é claro, o interior também pode ser pré-resfriado ou pré-aquecido. O que mais? Bem, a tela de carregamento que mencionamos antes faz parte da seção de energia do monitor central, que também possui um gráfico de fluxo de energia e uma seção de estatísticas, mostrando graficamente o seu consumo recente de quilômetros por quilowatt-hora nos últimos 30, 60 ou 180 minutos. A Peugeot também oferece uma tela de e-coaching, fornecendo dicas para uma condução mais eficiente. Porém, é improvável que você use muito essa função, porque a maioria das dicas são para coisas bastante óbvias, como acelerar suavemente para limitar o consumo de energia. Os proprietários podem optar por adquirir um plano de serviço único para cobrir toda a manutenção essencial. Os intervalos de serviço são a cada ano ou a cada 25 mil quilômetros. E com o E408 elétrico, você receberá um certificado de capacidade da bateria após cada serviço. A bateria vem com uma garantia de 8 anos, ou 160 mil quilômetros para 70% da sua capacidade. Por motivos conhecidos apenas pela Peugeot, os carros elétricos da marca têm garantia bem mais longa que os a combustão. O pacote Allure Care cobre 8 anos e 160 mil quilômetros com algumas condições. Com a manutenção em concessionárias autorizadas, você pagará o habitual imposto baixo sobre benefícios, 3% até o início de 2026. E o grupo de seguro será 33 para o Allure e 34 para o GT. Há várias razões para você se confundir com o que a Peugeot tenta fazer aqui. Em termos de nicho de vendas, o E408 fica acima de modelos hatch mais compactos, como seus primos Stellantis, o Opel Astra Electric e o Peugeot E308. Mas não é grande o suficiente para competir com elétricos mais caros, mas verdadeiramente médios, como o Tesla Model 3 e o Polestar 2. A marca o vê como um degrau entre essas duas categorias de carro. Se você for menos generoso, pode enxergá-lo como algo que não é nem uma coisa nem outra. Se isso não te incomoda e você se sente seduzido pelo design arrojado, como provavelmente vai se sentir, o próximo ponto a superar é a autonomia de condução um tanto limitada, o que contrasta bastante com o fato de que este carro se destaca justamente em viagens mais longas por rodovias. Com a bateria de longa duração mais pesada do E3008 instalada, este carro seria mais fácil de recomendar. Mesmo assim, entendo por que você quer um E408. O exterior chamativo vem com um interior carismático e bem construído, transmitindo uma sensação mais esportiva ao dirigir que a maioria dos concorrentes. Você vai precisar ir além da versão básica para conseguir isso. Quer um diferencial aqui, mas se puder, talvez sinta que não há nada parecido com ele na categoria.